Pessoal, beleza? Hoje vamos fazer aqui mais um Vlog. Hoje para eu falar a respeito das minhas impressões após guiar um novo Toyota Corolla na versão Altis Hybrid, com motor 1.8 híbrido Flex, o primeiro híbrido Flex do mundo, que pode beber álcool. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de pedir a vocês que participem daquela área comunidade, que lá nós sempre falamos a respeito dos carros que a gente vai testar, dos carros que a gente já testou, e de curiosidades automotivas em geral. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor se inscreva, e toda semana a gente sempre tenta trazer um vídeo novo aqui para o canal. O Corolla, que sempre foi um sedã com uma tendência bastante conservadora, demorando muito tempo para evoluir, trazer novidades, né, dentro do seu line-up, dessa vez surpreendeu muito, tá? Principalmente a mim. O carro veio muito revolucionário. Primeiro com um novo motor 2.0 aspirado, que eu já testei aqui. Vocês podem buscar os vídeos aqui no canal, foi uma grata surpresa, muito boa. O conceito do câmbio automático é maravilhoso, tá? Aquele CVT, porque ele tem a simulação de uma... Ele tem uma primeira marcha real, como se fosse no câmbio manual, e depois dessa primeira marcha, para ele poder sair com tranquilidade, ele joga para o CVT e vai suave. Então, foi muito bem projetado, muito bem bolado isso. O híbrido, ele nada mais é do que uma versão do Toyota Prius, né? Porque ele utiliza a mesma plataforma, o conceito mecânico é igual, tudo é igual nessa parte, né? Mecanicamente dizendo. Só muda que ele passou a ser flex, e com isso vem uma grande novidade no mundo, né? Que é o primeiro carro híbrido que pode beber álcool. Então ficou bastante interessante, né? Bom, das diferenças do Altis normal, né, com motor 2.0 a combustão e a versão híbrida, a gente perde as borboletas atrás do volante e o câmbio, ao invés de ser aquele legal, que simula as 10 marchas e tem a primeira marcha real, é um CVT comum, né, aquele CVT tipo mobilete. Não que seja ruim, ele é eficiente, que é a parte que mais interessa, né? E também deixa de ter até mesmo o modo esporte, né? Ele tem o modo B para ele poder recarregar, né, o sistema híbrido, né? E fazer também freio motor para o carro. No caso do Corolla híbrido, ele gera 101 cavalos, né, com álcool, 98 cavalos com gasolina, isso no motor a combustão, mais 72 cavalos no motor elétrico. Quando os dois estão combinados, dá uma potência em média de uns 130 cavalos. Mas tem uma coisa que é bastante interessante que muita gente não cita no carro híbrido. O motor híbrido, né, o motor elétrico, que é o primeiro que traciona o carro, ele tem torque imediato. A 1 RPM, ele já tem a totalidade do torque. Então, a saída dele é muito boa, né? E como é que ele funciona? Você mantendo uma determinada pressão no acelerador, até por volta dos 60, 70 quilômetros por hora, se você for bem suavezinho, você consegue trabalhar o carro só no modo elétrico. Se você abaixar fortemente o acelerador, como se fosse num kickdown, ele vai ativar o motor a combustão e vai trabalhar os dois juntos, né, para que ele jogue o máximo de potência possível. Quando você para no trânsito, ele só fica trabalhando no modo elétrico e aí ele está economizando bastante combustível. No momento que as baterias dele diminuem, né, a carga que elas têm, ou zeram elas, o motor a combustão entra em trabalho não para desenvolver velocidade, sim para carregar as baterias e o carro se manter funcionando, né? Mas uma coisa que eu fiquei realmente muito impressionado, óbvio, é um carro híbrido, então você já espera um consumo excelente. Mas como a gente está acostumado com consumos bem mais altos num modelo funcionando a álcool, eu fiquei muito surpreso com o consumo do Corolla híbrido com álcool. Eu utilizei ele no ciclo urbano aqui em Juiz de Fora e eu obtive médias de 14,3 quilômetros por litro de álcool. Essa é praticamente a mesma média que o 2.0 fez, que está muito eficiente também, na estrada. É muito bom, é incrível isso, tá? Quem sabe carro a álcool sabe quanto é difícil você fazer 14 quilômetros por litro na estrada que fará na cidade, que é praticamente impossível. Então é incrível, incrível, incrível. No ciclo de estrada, andando a 110 quilômetros por hora com o ar-condicionado ligado, eu obtive a média de 15,3 quilômetros por litro. Uma diferença pequena, mas continua sendo muito válida e também foi até um pouco melhor do que na cidade, surpreendentemente, né? Claro, você tem seus jeitos, né, de você melhorar um pouco o consumo, inclusive no carro híbrido.
é você soltar sempre o pé do acelerador, porque aí ele começa a carregar novamente as baterias, né, porque ele, faz fricção com as rodas, né, os freios carregam as baterias do carro. Então tem certas técnicas que fazem você melhorar essa questão dele, né. Em termos dinâmicos, ele melhorou muito quando comparado à geração anterior. Ele ganhou uma rigidez torcional 60% maior e ainda por cima está com um centro de gravidade 10 milímetros mais baixo. O que que isso quer dizer? É um carro que está muito mais assentado ao chão e muito mais performático. Então está muito gostoso de dirigir e ainda tem um plus, que ganhou novamente a suspensão traseira independente, coisa que o Corolla já não tinha desde a década de 90. Então foi uma adição muito legal. Voltando aqui, como nós estamos falando de um Corolla Altis, né, na versão Hybrid Premium, que é a versão topo de linha de R$ 131.000, ele tem um piloto automático adaptativo e funciona muito bem, é uma comodidade aqui na estrada. A gente fica pensando como é que a gente viveu tanto tempo sem ter esse tipo de comodidade, né? Porque é muito gostoso. Você programa a velocidade, o carro da frente freia, ele freia sozinho também. E o carro da frente sai, ele volta a acelerar a velocidade que você programou. Isso com o advento da suspensão independente na traseira e a progressão, né, estrutural do carro que melhorou muito, você consegue andar em velocidades mais altas, 130, 140, com o piloto automático adaptativo ligado, fazendo curvas tranquilamente e com muita suavidade, você não sente a velocidade. Então evoluiu muito o carro, tá? Uma outra característica específica do Hybrid, né, da versão híbrida, ele tem um painel de TFT de 7 polegadas, né? Enquanto as outras versões têm um painel convencional, mesmo o Altis 2.0 é assim, o híbrido ele tem um painel todo em TFT muito parecido com o do RAV4. O RAV4 foi um carro que me surpreendeu muito, né? E o Corolla está me surpreendendo novamente. Olha que eu sempre fui muito contra o Corolla por conta dos preços, mas hoje eu vejo que é um carro que se transformou em lógico, por mais absurdo que isso possa parecer. Outra adição interessante é o teto solar nessa versão, né? Que o Corolla não tem desde de 96, 97, né? Desde que o Corolla vinha dos Estados Unidos. Das perdas, quando comparado ao modelo europeu, do qual esse Corolla deriva, é o freio de mão elétrico, né? Ele passou a ter um freio de mão manual e também tem uma característica que eu havia reclamado no GLI e aqui eu volto a reclamar, que ele ganhou tipo uma tampa por trás da central multimídia, que ficou muito esquisito aquilo. A central multimídia do Corolla deveria ser aquele padrão flutuante, né? Que fica bonita até, né? Dá um destaque bonito no painel. Só que inventaram de botar uma tampa por trás, porque segundo a Toyota existem unidades que vão ser produzidas que não vão ter o rádio. Então, para botar um rádio aftermarket, precisou se colocar aquela tampa, mas ficou muito estranho. Ficou feio. No restante, ficou muito bom. Todos os faróis e lâmpadas do carro são de LED, curiosamente, né? Inclusive as setas traseiras, os faróis de neblina do Corolla atual, né? Dessa versão Altis são. Os bancos do motorista têm regulagem elétrica com 8 ajustes, né? Tem aquelas coisas básicas, né? Como sensor de chuvas, retrovisores que se fecham sozinhos, retrovisor eletrocrômico, né? Porque é uma versão de topo de linha. Então, é um pacote bastante interessante. Uma outra questão é, a Toyota dá 8 anos de garantia para o sistema híbrido, que é muito válido. Eu cotei uma bateria para o Corolla, né? A bateria do sistema híbrido dele, para a gente ter uma noção, ela está cotada a faixa autorizada em torno de R$ 18.000. É muito dinheiro, com certeza. Mas quando você compara, por exemplo, com a de um Fusion que chega a bagatela de mais de R$ 50.000 só a bateria, já é uma evolução. A grande questão é quanto à durabilidade, isso a gente vai começar a conhecer agora. A Toyota está apostando muito nessa versão híbrida. Segundo o que eu estava conversando na concessionária, a Toyota estava fazendo uma previsão em torno de 5.000 carros, né, sendo produzidos por mês, sendo que 1.000 desses carros seriam híbridos, o que seria uma quantidade muito considerável. Por quê? Inclusive para a versão Altis sempre foi a versão que menos vendeu do Corolla, né? E sempre vendeu muito pouco, é muito incomum de você ver elas na rua. O Shay vende como água, o GLI mais ou menos, mas a Altis era muito difícil de você ver. Então eles estão esperando uma vendagem muito alta dessa versão Altis. Eu espero que dê certo e que aumente a recepção ao carro híbrido e principalmente comece
a se criar um conceito bem definido de um pós-venda bom para o modelo híbrido, inclusive de aftermarket, né, de oficinas que consigam lidar com sistemas híbridos fora das concessionárias. E também existe a grande probabilidade do Prius sair de linha agora com o lançamento do Corolla, porque os 2 carros competem na mesma faixa de preço, e o Corolla tem a vantagem de ser flex, e tem uma questão estética muito melhor, né, definida, porque o Prius é um carro muito conceitual, né, o Corolla não. E engraçado que aqui em Juiz de Fora a gente vê muito Prius, tá, vê muito mesmo, tá, muitos táxis são Prius. Então eu acredito que esse Corolla vai fazer realmente algum sucesso, principalmente nessa parte, porque deve existir algum tipo de vantagem financeira, né, junto com impostos e tal. Mas é uma boa adição, né? E curiosamente o Corolla acabou se tornando um dos carros mais modernos do segmento, né? É o primeiro híbrido, inclusive, né? Nenhum outro modelo do segmento dos sedãs médios aqui no Brasil ainda havia oferecido uma versão híbrida e ainda por cima uma versão híbrida e flex, né, que é a parte mais interessante. Então esse Corolla tem tudo para fazer muito sucesso, enquanto a Toyota não inventa de lançar um subcompacto também, que a gente tem que botar esse pormenor, né. O grande sucesso do Corolla no momento até hoje, ele tem uma diferença, né, de vendagem muito grande para o restante de concorrentes, também se dá muito tanto ao perfil conservador do comprador do Corolla, também tem a questão da Toyota não oferecer um subcompacto, que senão, muito provavelmente, essas vendas seriam diminuídas bastante, né. Mas que continue sendo assim, que o Corolla ficou espetacular, um carrão. Ficou muito, muito bom mesmo, econômico, evoluiu muito. É a primeira vez que eu posso falar que eu teria um Corolla. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Se vocês têm alguma dúvida, postem aí embaixo que com o tempo eu vou respondendo. Se vocês querem que eu teste algum carro específico, me informem aí embaixo que eu tento arranjar e falar a respeito das minhas impressões após guiar para vocês. É isso então, pessoal. Valeu!